Eu quero desejar uma boa tarde, sejam todos bem-vindos à oficina virtual de apoio às inscrições do programa Daniele Ardayon, de residência em pesquisa e acervos. Meu nome é Laura Molo, eu sou documentalista na Fundação FHC, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos ondulados e longos, mas eles estão presos. Eu estou com uma blusa preta e uso óculos. Esse evento conta com intérprete de Libras, que ficará disponível para vocês durante toda a oficina. E vocês podem fazer perguntas, elas são todas bem-vindas. Vocês podem enviar pelo chat, pelo Q&A ou levantar a mão, que no momento oportuno a gente aqui consegue dar a fala para vocês perguntarem pelo microfone. Não vamos ligar a câmera de ninguém, então vocês enviem as perguntas como vocês se sentirem mais confortáveis. Durante o evento, nossa equipe está de olho no chat, então se vocês tiverem alguma dúvida técnica, alguma coisa, precisarem de algo, pode perguntar no chat que a gente vai responder. Eu acho também importante ressaltar que essa oficina não contará com emissão de certificado. É uma oficina para ajudar quem quer se inscrever no nosso programa de bolsas. Antes de dar início ao evento, eu peço licença para exibir a vinheta da Lei Rouanet, que é quem viabiliza essa e outras atividades do acervo. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Bom, gente, só para explicar, agora eu vou passar a palavra para a curadora do acervo, Camila Campoy, e depois disso a gente vai apresentar as nossas linhas de pesquisa, as bolsas. A Estela fará a apresentação do edital e ao final da fala da Estela a gente vai responder as questões que surgirem. Mas vocês podem enviar as questões a qualquer momento, é só para a gente vai ter uma ordem do evento, tá bom? Eu passo agora a palavra para a Camila. Uma boa oficina para todo mundo. Obrigada, Laura. Uma boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer aí nossa audiência e me apresentar, né? Eu sou Camila Campoy, eu sou curadora do acervo da Fundação FHC, sou uma mulher branca com cabelos longos, louros escuros e olhos castanhos claros. Eu estou usando uma blusa azul marinho com um casaco azul claro. Então, dando boas-vindas a todos, eu faço uma breve apresentação para vocês do nosso programa Daniele Ardayon de Residência em Pesquisa e Acervos. É uma iniciativa da Fundação, o edital já saiu há umas boas semanas e nossas inscrições se encerram em 31 de outubro. O objetivo do programa lançado é formar e capacitar pesquisadores para o trabalho com os acervos e atividades de investigação nas áreas de memória, história, biblioteconomia e políticas públicas. E eu faço aí uma muito necessária explicação do nome que leva este programa, né? Ele é inspirado na trajetória da antropóloga e francesa Danielle Hadaillon,
Ela foi nascida na Argélia, é uma pesquisadora dedicada ao estudo do feminismo, foi orientanda de Ruth Cardoso e, desde a década de 1980, trabalhou em parceria com Fernando Henrique Cardoso. Entre 1995 e 2002, durante os 2 mandatos de FHC na presidência, ela foi, além de secretária particular, ela ocupou no segundo mandato o cargo de diretora da Secretaria de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal do Presidente. De 2004 a 2018, ela atuou como curadora do acervo da Fundação FHC, cuja constituição e consolidação devem-se, em grande parte, ao seu trabalho rigoroso e comprometido. Então, inspirado na trajetória da Daniela Erdayon, o nosso programa tem esse grande objetivo de dar um espaço de formação e pesquisa a um acervo que, durante muitas décadas, ela possibilitou que estivesse aí a serviço, né, e a disponibilidade para pesquisa e estudo da história recente do Brasil. Com isso, eu passo a palavra para a Beatriz Kipnis, para que ela apresente também o nosso programa. Obrigada, Camila. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Beatriz Kipnis, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados com mechas loiras e eu estou vestindo uma blusa bege e uso óculos. Continuando a nossa apresentação sobre o programa, nessa primeira edição a gente está abrindo 7 vagas para bolsistas e para explicar rapidamente o nosso funcionamento na Fundação FHC, a gente tem 2 setores principais de produção de conhecimento. O acervo, cuja curadora é a Camila, que cuida da pesquisa, preservação e disponibilização de documentos de diferentes figuras públicas, incluindo o ex-presidente FHC, e o setor de estudos e debates, que produz e dissemina conteúdos sobre democracia, geopolítica, desenvolvimento sustentável, tecnologia e educação para a cidadania. Nesse edital, a gente está oferecendo 5 bolsas para pesquisas no setor de acervos, uma sobre marcas de proveniência deixadas por Ruth Cardoso, orientadas pela Laura Molo, 2 sobre a correspondência de populares no arquivo do presidente FHC, orientadas pela Camila Campoy e Silvana Goulart, uma sobre a ordem original e sua aplicação no acervo Gustavo Franco, orientada pela Camila Campoy, e uma sobre abordagem contextual no acervo do Sítio do Espírito Santo Cardoso, orientada por Renato de Matos. Daqui a pouco, cada orientador vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre cada uma dessas bolsas. E as outras 2 bolsas que a gente está oferecendo são ligadas ao setor de estudos e debates e vão ser orientadas por mim. Para fazer uma breve apresentação minha, eu sou formada em mestre em administração pública pela FGV, tenho passagem em prefeitura e consultorias, e eu estou há 7 anos na Fundação FHC, onde hoje eu sou coordenadora de estudos e debates e responsável por coordenar publicações, mini documentários, materiais educativos e apoiar os debates realizados na Fundação. As bolsas da área de estudos e debates, elas estão relacionadas aos nossos materiais educativos e fazem parte de um projeto específico, que é o projeto Linhas do Tempo. O projeto Linhas do Tempo, ele é um portal online gratuito em que a gente hospeda 10 linhas do tempo sobre 10 temas diferentes que são ligados aos direitos desde a redemocratização do país. Esse projeto, ele é voltado para um público amplo, geral, mas ele tem um público específico que são jovens do ensino médio. Então, cada linha do tempo, ela é voltada a um tema, e além da linha do tempo, a gente tem roteiros pedagógicos e infográficos para uso em sala de aula. E as linhas do tempo, elas são uma base para a pesquisa e as atividades propostas nesses outros materiais. Cada linha do tempo, ela conta a história política e social daquele tema, seja educação, direitos LGBTQIA+, etc., desde a redemocratização, desde 85, e mostra as principais políticas públicas, leis, movimentos da sociedade. E elas não são só um relato burocrático desses acontecimentos, mas elas mostram como a democracia ela acontece na prática, os debates, as negociações por trás, os movimentos entre a sociedade civil e o Estado, as relações entre os 3 poderes, etc. A gente já publicou essas 10 linhas do tempo no período de 85 a 2018, e agora a gente está no momento de atualizar essas linhas do tempo. As 2 bolsas que a gente está oferecendo na área de estudos e debates são para fazer essa atualização,
Então, do período de 2018 até o ano que vem, 2026, abarcando os governos, então, Bolsonaro e Lula 3. A gente dividiu essas 10 linhas do tempo entre as bolsas e cada um dos dois pesquisadores selecionados vai ter um conjunto de temas para pesquisar fontes e redigir cada acontecimento. A ideia é que no final do período da bolsa a gente tenha a atualização completa das linhas do tempo e a gente possa publicar no nosso portal. Agora eu vou passar a palavra para o Renato, explicar mais sobre a bolsa que ele está oferecendo e fico à disposição para tirar dúvidas em um outro momento. Obrigada. Pessoal, uma boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Renato de Matos, sou um homem branco, de cabelo grisalho, barba grisalha também, e estou utilizando uma camisa branca. Pessoal, é com muito prazer, muita satisfação que estou aqui junto com a equipe da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu sou historiador de formação e atualmente sou professor do curso de graduação em arquivologia da Universidade Federal Fluminense, e neste edital eu terei a oportunidade de orientar o projeto intitulado Abordagem Contextual na Organização do Acervo do Sídio do Espírito Santo Cardoso. Para quem não sabe, Lucídio do Espírito Cardoso, além de ser familiar de Fernando Henrique Cardoso, ele teve uma trajetória muito importante enquanto prefeito do Distrito Federal, enquanto secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo durante o Estado Novo e também dono de uma extensa carreira militar, o que torna o seu arquivo pessoal extremamente múltiplo, complexo e rico em sua diversidade de documentos que retratam cada um dos períodos, cada uma das atividades por ele desenvolvido. Este projeto ele é alicerçado na metodologia que foi delineada no âmbito da Fundação Fernando Henrique Cardoso, metodologia que foi a proposta pela professora Ana Maria de Almeida Camargo e pela Silvana Goulart, que foi ali consignada na obra Tempo e Circunstância, metodologia de tratamento arquivístico com base na contextualização dos documentos de arquivo, metodologia essa que já foi empregada, está sendo empregada na Fundação Fernando Henrique Cardoso e inspira vários outros trabalhos empreendidos por tantas outras instituições de custódia de arquivos privados do país. Então, para aqueles interessados, aquelas interessadas em participar especialmente deste projeto, saibam que vocês terão uma oportunidade de não apenas conhecer as características, as particularidades, a potencialidade desta metodologia, como também vocês terão a possibilidade, a oportunidade de entender, compreender um pouco mais sobre a história recente do nosso país a partir do arquivo deste indivíduo. É uma experiência fundamental para todos aqueles que se interessam tanto pela arquivologia quanto pela história. Eu tenho certeza que será uma experiência marcante. Muito obrigado, pessoal. Oi, pessoal. Eu volto aqui, a Laura Molo. Eu vou ser responsável por orientar a pesquisa Entre Livros e Anotações, Introdução aos Estudos sobre Marcas de Proveniência deixadas por Ruth Cardoso. Eu sou historiadora de formação, mestre em filosofia pelo Instituto de Estudos Brasileiros e sou documentalista aqui na Fundação desde 2017 e trabalho principalmente com a produção, com a documentação textual e autoral do FHC e da RUT. Essa é uma bolsa voltada para o profissional com graduação em biblioteconomia com 1 ano de experiência, e a nossa ideia é olhar para as marcas de proveniência, que são aquelas assinaturas, dedicatórias, anotações, carimbos, ex-libris, etiquetas, aquelas marcas que o leitor deixa no livro. Nesse caso, a gente olha para a biblioteca do Fernando Henrique e da Ruth, principalmente da Ruth, porque na nossa experiência aqui percebemos que a Ruth, nessas anotações, nessas marcas que ela deixou nos livros, a gente consegue, articulando essas anotações com o acervo dela, a gente conseguiria compor uma trajetória acadêmica da pesquisadora Ruth Cardoso, que é uma faceta pouco estudada da nossa ex-primeira-dama. Então, aqui nessa pesquisa, a gente vai olhar para os livros, olhar para as anotações e, associado ao acervo dela, que está totalmente descrito, a gente vai olhar para todas as anotações de pesquisa
os rascunhos de artigo, de cursos que ela montou, como que a gente pode olhar e entender essa trajetória acadêmica da Ruth? Então, qualquer dúvida sobre esse projeto em específico, eu vou estar aqui no fim para responder, mas vai ser um grande prazer orientar uma pesquisa sobre uma figura tão interessante quanto foi a Ruth. E agora eu passo a palavra para a Camila. Retornando, né, eu vou estar à frente do projeto, né, o princípio da ordem original, e sua aplicação no tratamento arquivístico do acervo Gustavo Franco. É um acervo que foi recém-adquirido pela Fundação, o acervo do economista Gustavo Franco, a parcela da documentação doada aqui à Fundação, retrata a atuação do economista tanto no Banco Central do Brasil quanto no Ministério da Fazenda. Uma particularidade desse conjunto doado à Fundação é que o próprio Gustavo Franco imprimiu uma lógica de organização desse acervo, uma lógica do próprio produtor ao longo de mais de 20 anos na organização dessa documentação. Então, o estudo ele parte a pesquisa ela propõe a identificação e a aplicação do princípio da ordem original, buscando entender, compreender e verificar o nível de representação possível da ordem dada por este produtor e da ordem original do arquivo, em consonância, numa segunda fase, que não é essa que contempla a pesquisa, da aplicação da abordagem contextual para organizar essa documentação. Então, é uma pesquisa, né, que ela faz um exame em aspectos conceituais e teóricos da arquivologia, buscando uma consonância de aplicação com a abordagem contextual, que já é o tratamento documental da metodologia elaborada pela professora Ana Maria Camargo e Silvana Goulart, praticada aqui na Fundação e, como o Renato bem colocou, que inspira outras instituições e outras abordagens. Então, nessa primeira fase, seria a verificação de quanto é possível, num primeiro momento, além da identificação do princípio da ordem original, dessa ordem do próprio arquivo, e qual nível de representação é possível quando você aplica uma abordagem contextual em consonância. Então, é uma pesquisa que nos apresenta um arquivo que tem uma documentação muito específica, né, que consegue retratar um período de estabilização econômica do Brasil, né, traz um pouco dessa história econômica contemporânea, com documentos muito próprios de um arquivo pessoal, mas mais do que isso, de uma atuação profissional no processo da economia. Então, além da diversidade dos tipos documentais que podem ser encontrados, eu acho que o grande mobilizador dessa pesquisa é também entender a lógica desse produtor, né? Isso que o diferencia tanto de outros conjuntos. Então, vai ser um prazer, assim, orientar esse trabalho e também eu acredito que aqueles que interessados poderão se deparar com uma documentação que ela não é muito usual, né, por ser tão específica da área da economia e também de toda essa atuação administrativa de um gabinete no ministério, diretamente da atuação do Gustavo Franco com essa documentação. Então, ela não vai ser os documentos oficiais mais esperados, ela vai trazer um pouco dessa informalidade das anotações, dos documentos que antecedem, os documentos que formalizam as decisões dentro da administração. Então, isso traz também um caráter de tipos documentais que são diferentes e que, por isso, são tão instigadores, né? Então, sobre essa pesquisa, fico aberta aí depois a tirar possíveis dúvidas que os candidatos, os possíveis candidatos tenham em relação a esse projeto. E a Silvana não está conosco hoje, mas eu aproveito também para comentar, né, esse segundo projeto que nós trabalharemos em parceria, tá? É um projeto que já é vislumbrado pela Fundação de ser aprofundado, já há uma exposição virtual que apresenta um pouco dessa diversidade desse conjunto documental. O título do projeto é A Correspondência de Populares no Arquivo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, um olhar sobre as demandas do povo brasileiro.
O projeto em si, ele traz a perspectiva de conseguirmos uma identificação preliminar de macroclassificações dessa documentação, que é uma parcela muito espontânea que compõe o acervo do presidente Fernando Henrique. O povo brasileiro, durante os 8 anos do mandato presidencial, escreveu ao presidente com suas inúmeras demandas, com seus inúmeros apelos, elogios, críticas, e toda essa documentação muito espontânea, ela também é reflexo das demandas populares, tá? Então, esse estudo, esse projeto, ele busca estabelecer as categorias que possam representar os principais campos de reivindicação presentes nessas cartas, né? Então, à medida em que nós temos políticas públicas, nós temos, numa outra medida, numa outra parcela, as demandas populares, as demandas do povo brasileiro. Então, à medida que essa documentação vai sendo estratificada, nós conseguimos enxergar essa consonância. Então, é desse ponto que esse estudo parte, né? A identificação de como que as demandas do povo brasileiro, elas coadunam com as políticas ou, muitas vezes, elas não encontram ali um reflexo da política pública, né? Então, essa documentação é uma documentação muito rica e que, à medida em que avançamos no tratamento dela e, com isso, na disponibilização para pesquisa, nós podemos contribuir cada vez mais para outras pesquisas, usando essa documentação como um referencial diferente de outras fontes. Então, é um conjunto que interessa muito a gente conseguir organizá-lo e disponibilizá-lo. Então, aquele que se candidatar, ou que o pesquisador selecionado para essa pesquisa, ele vai ter a oportunidade de trabalhar com uma documentação que da correspondência pouco formalizada, né, diante da espontaneidade que dá origem a esse tipo de manifestação, e, ao mesmo tempo, o grande entendimento do que eram as necessidades, as demandas, os apelos do povo brasileiro durante esses 8 anos de governo. Então, ela também nos permite, ao fazer essa macro classificação, enxergar um pouco das expectativas e necessidades do povo brasileiro ao seu presidente, ao governo que está sendo exercido naquele momento. Então, também fico à disposição depois para tirar eventuais dúvidas sobre o projeto e em meu nome e da Silvana. Então, eu passo a palavra para a Estela. Olá, pessoal. Meu nome é Estela. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, medianos e castanhos. Eu tenho uma franja também. E estou vestindo uma roupa preta e uso óculos. Isso é o que eu vou tocar a parte mais de como se inscrever no edital e a gente vai passar por todos os pontos do edital, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Então, a gente vai começar com as disposições gerais, a elegibilidade, quem pode se inscrever, quem não pode se inscrever, os projetos, e claro que os orientadores já explicaram muito bem os seus projetos, mas a gente vai falar de uma coisa mais prática, assim, qual o valor de cada projeto, quem pode se inscrever, mas nesse sentido. Como é o processo de se inscrever, e depois como é o processo seletivo, e aí mais algumas questões da concessão das bolsas, e a gente termina com um cronograma. Como a Laura falou no começo, eu vou responder as questões no final, mas se vocês quiserem, vocês já podem ir mandando e fica aí guardado. A gente volta no final. Então, primeiro, as disposições gerais. São 7 bolsas de pesquisa. Temos, na verdade, 7 vagas. E são 6 bolsas de pesquisa. Das cartas populares, a gente tem 2 vagas. Uma de graduação e uma de técnico. O edital tem a validade de 180 dias. O que é essa validade do edital? Se alguém desistir, um candidato foi selecionado e ele desistiu. Então, até o dia 21/3, a gente pode chamar a pessoa que ficou melhor qualificada depois desse candidato selecionado. Então, mesmo se vocês não tiverem sido chamados, fiquem de olho nos e-mails até o dia 21/3, se vocês se inscreverem. E a vigência da bolsa será de 10 meses. Então, de janeiro até o fim de outubro, e isso não vai ser... esse tempo não vai aumentar. Tem que finalizar no fim de outubro. Quem pode se inscrever? As pessoas têm que ter o currículo compatível ao projeto, e depois na parte de projetos a gente vai entender o que é isso. A disponibilidade é de 20 horas semanais,
E aqui o acervo, perdão, aqui na fundação a gente trabalha de segunda a quinta. Então, as 20 horas teriam que ser distribuídas durante esse período. Os projetos que têm como coordenação o acervo têm que ser presenciais. Por quê? Porque a maior parte dessa documentação não foi digitalizada. Então, vocês teriam que estar aqui para ver os documentos, mexer neles e pesquisar a partir deles. Agora, do estudos e debates, pode ser remoto, híbrido ou presencial. Isso aí vocês vão ver com a orientação do projeto, caso vocês passem. Então, prestem muita atenção nisso. Quem está se inscrevendo para o acervo e não é de São Paulo, teria que se mudar para cá. Então, esse é um ponto muito importante, inclusive na hora da seleção. Também a gente tem a política de diversidade. Como as vagas não estão para ampla concorrência, só temos uma vaga para cada projeto, o que a gente pretende fazer é usar a política de diversidade como um critério de desempate. Então, se dois candidatos estiverem empatados para determinada vaga, com a pontuação exatamente igual, essa vai ser o critério de desempate. Quem não pode se inscrever? Pessoas com pendências relativas a obrigações contratuais ou fiscais, funcionários da fundação ou funcionários de empresas que são terceirizadas aqui pela fundação, agentes públicos da ativa, exceto quem tem licença sem remuneração para tratar de interesse particular, professores universitários cujo regime de trabalho permita outra atividade, e quem é submetido a um regime de trabalho que permita outra atividade. E todas essas exceções exigem comprovação documental no momento de assinatura do termo de contrato. Então, isso, se vocês se inscreverem, isso tem que ser comprovado no momento de assinatura. Caso vocês tenham uma dúvida, será que tá, ok, eu sou um servidor público, eu não sei se eu posso me inscrever ou não. Por favor, vejam com as pessoas que contratam vocês. Por nós, não teria problema. Esse problema seria da outra parte. Então, verifique, se certifiquem de verificar com eles antes de se inscrever. Ok? Os projetos e as vagas. E todas as informações que eu falo aqui, vocês podem encontrar nos anexos 1, 2 e 3 do edital. Primeira vaga é o Entre Livros e Anotações, Introdução aos Estudos sobre as Marcas de Proveniência deixadas pela Ruth, que é a orientação da Laura. A categoria dessa vaga é GP2, que é graduado em nível superior, com 1 ano de experiência na área. Isso é importante, é por isso que a gente pede o currículo profissional. A formação tem que ser biblioteconomia. O valor mensal da bolsa é 2.900, como eu falei, a orientação é da Laura, e tem que ser presencial, para poder ver esses livros em pessoa. O objetivo dessa vaga é cruzar os registros deixados, os livros e documentos de arquivo pessoal da Ruth para compor um panorama mais amplo da trajetória intelectual. Eu trouxe uma foto da Ruth, para quem nunca não conhece, ela foi primeira-dama, mas ela também foi antropóloga e uma importante pesquisadora na área. E quem está em dúvida, não sei se eu me inscrevo nesse ou não, a gente tem uma exposição chamada Uma Viagem à Ruth Cardoso pela lente do seu arquivo pessoal, que mostra várias dessas anotações em livros. Então, acho que é muito interessante vocês verificarem. Eu vou pedir para a Laura ou para a Tiana, que estão no chat, colocarem o link dessa exposição, por favor. Em seguida, temos a correspondência de populares no arquivo do presidente Fernando Henrique Cardoso, um olhar sobre as demandas do povo brasileiro. E a gente tem a vaga GP2 de novo, que é graduado em nível superior, com 1 ano de experiência. A formação pode ser arquivologia, história ou biblioteconomia. O valor mensal de novo é 2.900. E a orientação dessa vaga é da Camila e da Silvana. Novamente, tem que ser presencial. Nenhuma dessas cartas está digitalizada ainda. E a gente também tem uma outra vaga para esse projeto, da TP1, que é uma vaga para técnico. Então, pode ser técnico em arquivo, biblioteconomia, eu não tenho certeza se existe técnico em história, mas se tiver, pode ser também. O valor mensal vai ser de 2.100
E essa orientação vai ser só da Camila, não da Silvana. Novamente tem que ser presencial. O objetivo vai ser mapear, classificar e analisar o conjunto documental por uma classificação, então é entender bem o que é esse conjunto. E a gente tem também uma exposição que mostra algumas dessas cartas, sem falar qual é a pessoa, chamada Cartas em Cartaz para o exato presidente. Aí eu também vou pedir para Laura e para a Tiana colocarem o link dessa exposição no chat. Então, o link da Ruth e o link dessa exposição. O outro projeto, o Princípio da Ordem Original e sua aplicação no tratamento arquivístico do acervo Gustavo Franco. Esse uma vaga para GP1, que já é graduado, mas é diferente, é graduado com 3 anos de experiência na área. A formação, de novo, Arquivologia, História, Biblioteconomia. O valor já é 3.800, somente, e a orientação é da Camila. Obviamente, é presencial. Nenhuma desses documentos foram digitalizados. E o objetivo é entender essa ordem original. Qual foi a organização que o Gustavo Franco deu para esse conjunto de documentos? Entender como preservar isso, no modo de pesquisa. O Gustavo Franco ele foi presidente do Banco Central e ele participou da criação do Plano Real, por isso é tão voltado para a economia, como a Camila mencionou. Eu trouxe uma foto também para vocês verem a carinha dele. Da esquerda para a direita tem o Paulo e o Pedro Mulan, que foi ministro da Economia, o FHC e o Gustavo Franco. Em seguida, temos a abordagem contextual na organização do acervo do CID, que é a orientação do Renato. Essa também é GP1, então graduada em nível superior, com 3 anos de experiência, formação em arquivologia, história de biblioteconomia, valor mensal de 3.800. De novo, presencial, nenhum desses documentos foi digitalizado. Então, você tem que vir aqui para mexer essa documentação. E aplicar a metodologia da fundação nesses documentos, tudo o CID. Eu trouxe uma foto da Wikipédia. A gente tem algumas imagens, mas, de novo, elas não foram digitalizadas. É bem difícil encontrar uma foto dele. Mas eu separei um verbete do dicionário da FGV. Eu vou pedir para a Laura colocar no chat, que ela tem o link. Quem tiver interesse, fala muito da vida do Lucílio, então dá para vocês terem mais uma ideia de quem ele é, se vocês querem participar desse projeto ou não. E, por fim, temos vamos mudar de setor, né? Vamos para estudos e debates. Temos a pesquisa e atualização temporal do projeto Linhas do Tempo, e tem essas duas frentes. Tem a frente de educação, saúde, política ambiental, reforma agrária, transparência e controle. Essas bolsas são para mestres ou mestrandos. A formação pode ser História, Administração Pública, Gestão Pública, Ciências Sociais ou Ciência Política. O valor da bolsa é de 4.200, com a orientação da Bia Kiplings. E esse sim, pode ser feito de forma remota, desde que você acorde ali com a Bia. E tem a outra linha de pesquisa, que é de direitos LGBT, questão racial, direitos indígenas e direitos de pessoas com deficiência. Mesma formação, mesmo valor, e pode ser remoto. E aí, como a Biel explicou muito bem, é o projeto para atualização dessas linhas do tempo. Eu vou pedir para a Laura e para a Tiana colocarem o link das linhas do tempo, que quem tiver interesse consegue acessar e ver mais ou menos qual que vai ser o trabalho que essa pessoa vai ter que fazer, que é atualizar essas linhas e fazer os verbetes. Então, esses são os projetos. Agora, como se inscrever? A inscrição e o envio dos documentos tem que ser feitos pelo mesmo formulário, o mesmo formulário. Não pode se inscrever em mais de uma vaga. Isso é um critério para a eliminação do candidato, então vocês não podem ter dúvida. Escolham um projeto e vão nele. E vocês têm até o dia 31/10, aí 10 dias, para se inscrever. E os candidatos aprovados que não tenham sido convocados podem ser convidados a participar de outro projeto. Então, eu fui muito bem avaliada, estou ali, mas não fui a primeira, não fui convocada para essa vaga. Vamos imaginar que eu me inscrevi para Dudu Cid, né? Mas no Gustavo Franco ninguém passou. Então eu posso ser convocada para atuar no Gustavo Franco
Na verdade, convidada, não convocada. E aí eu decido se eu quero participar ou não desse projeto. Quais documentos é necessário? Por favor, prestem muita atenção aqui, porque a falta de qualquer um desses documentos, a sua inscrição não vai ser homologada e você vai ser eliminado do processo. Então, precisa ter RG, CPF e comprovante de residência, os três. Algum comprovante de escolaridade. Isso no edital, eu trouxe aqui de forma resumida, no edital está muito melhor escrito. Por favor, verifiquem, mas diploma, declaração de data de colação de grau. Então, se eu não me formei ainda, mas vou me formar este ano. Então, vocês pedem essa declaração desde que, no momento de começar a bolsa, vocês já estejam graduados. Isso é possível fazer. Ou ata de defesa de tese também, mesma situação, conforme o item do edital. Então, tem que olhar. O currículo profissional e o currículo Lattes, separadamente, os dois atualizados. Atualizar o Lattes, todo mundo sabe que às vezes é difícil, então se organiza, tem que estar atualizado, e o Lattes com foto também. A certidão negativa de improbidade administrativa e ineligibilidade. No edital tem um link, que é onde você emite essa certidão. É só seguir o link e vocês já conseguem ela sem problema. E uma carta de interesse. Eu entendo que para quem nunca se inscreveu no edital, e talvez a carta de interesse seja algo mais intimidador. Então, eu trouxe aqui também uma guia, assim, de o que tem na carta de interesse. Então, tem a sua apresentação, tem você, para qual projeto você quer se inscrever, e o que te entusiasma e motiva a participar desse projeto de pesquisa. Em seguida, a sua formação acadêmica e profissional, como que ela se relaciona com o projeto de pesquisa, e as suas experiências, habilidades, e também como é que isso pode contribuir em um projeto de pesquisa. Em linhas gerais, é isso que uma carta de interesse tem que ter, em qualquer lugar. Então, é isso também que a banca vai estar procurando. E aí, o processo seletivo. São 3 etapas. A primeira etapa é a homologação. Como eu falei, é o momento da verificação dos documentos. Então, se faltar qualquer documento, você já não vai passar dessa etapa. A gente vai publicar o resultado no site até o dia 7/11, então as inscrições fecham no dia 31, a gente tem um tempinho para olhar a documentação de todo mundo. No dia 7, a gente divulga isso. E todo mundo que tiver a inscrição homologada vai receber por e-mail um link de formulário de autodeclaração, que tem que ser preenchido por todo mundo até o dia 14/11. Isso é por causa do critério de desempate. Então, também fiquem de olho nos e-mails durante mais ou menos essa época que vocês vão receber. Segunda etapa é a avaliação do currículo Lattes e da carta de interesse. Quem vai avaliar? O seu orientador do projeto para qual você está se inscrevendo e mais 2 membros da comissão julgadora. E o que vai ser avaliado? Na carta de justificativa, você vai ganhar uma nota de 0 a 10 com base na pertinência ao objeto do projeto, conhecimento do assunto, organização das ideias e a qualidade da redação. E o seu currículo Lattes vai ser uma nota de 0 a 10, com base na adequação ao projeto, produtividade do candidato, tempo de experiência profissional e acadêmica. E a nota final é calculada por média ponderada, atribuindo 2 à carta de justificativa e peso 1 ao currículo. E a nota de corte é 6. Então, abaixo de 6, você não segue para a próxima fase. A próxima fase é a entrevista. E a gente vai publicar no site até o dia 19/11 de 25. E aí, depois a gente só vai publicar o nome das pessoas que passaram por essa fase, e aí vamos enviar um e-mail de data e horário da entrevista. Isso vai ser uma convocação. Então, a gente não vai conseguir mudar muito essa data e horário. Então, tentem deixar um tempo livre, eu vou passar o cronograma em seguida. Então, fiquem de olho ali na semana da entrevista, tentem não marcar nada irremarcável, porque a gente não vai ter tanta flexibilidade nesse momento. Quem vai estar na entrevista vai ser o seu orientador e 2 membros da comissão julgadora, e ela vai poder ser presencial ou remota, determinado por nós. Então, caso se você mora no Rio de Janeiro, vai ser remota.
se for em São Paulo, a gente vai determinar. E o que vai ser avaliado durante a entrevista? A sua formação acadêmica, a adequação da proposta do candidato, a sua carta aos objetivos e condições do edital, e citação da relevância do seu trabalho para a produção do conhecimento técnico e científico da área da vaga, e a indicação das razões do porquê você quer atuar como bolsista aqui na Fundação FHC, e indicação de como essa bolsa pode te ajudar na sua carreira, na sua formação acadêmica ou profissional, o que você considera que vai ser bom. E aí a nota final é calculada pela média aritmética de todos esses pontos. Classificação final. Passou a entrevista. Qual que vai ser a classificação final de cada candidato? É calculada por média ponderada, com peso 2 na entrevista e peso 1, aquela avaliação primeira. E a nota de corte é 7. E a gente vai fazer um ranking. E a pessoa que vai ser selecionada para lá vai ser tentar. Em primeiro lugar, se essa pessoa não puder, a gente vai descendo nessa lista. E o resultado final vai estar no site até o dia 8/12. Se você for convocado para a vaga, a gente vai mandar e-mail, vai ligar, a gente vai te alcançar de alguma forma. Mas também fiquem de olho no site. A gente também vai receber recursos. Eu acho que tal momento do processo não foi feito de forma certa, não está de acordo com o edital. Então, a gente vai receber esses recursos do dia 11 de dezembro. Não, pera lá, desculpa. Do dia 9 ao dia 11 de dezembro, até às 23h59, por e-mail. Esse é o mesmo e-mail que vocês podem mandar também. Se vocês tiverem dúvidas ou qualquer problema, vocês podem escrever para esse e-mail. A gente vai receber por ele e aí depois, com a publicação do resultado final com o recurso, vai ser dia 17. Então, também fiquem de olho caso algo mude. E vamos enviar e-mail para todo mundo. Como que eu faço um recurso? O que tem que ter nesse recurso? É importante que o assunto do e-mail seja esse, recurso, e aí o nome do projeto. Isso está no edital também, vocês podem verificar por lá. Mas tem que ter o seu nome e CPF e os motivos pelos quais você está pedindo um recurso. O que deu errado ali, qual é o motivo de discordância. Isso vai ser avaliado pela banca julgadora, comissão julgadora. E da concessão das bolsas. A assinatura do contrato de concessão de bolsa de pesquisa vai ser mais ou menos ali no começo de janeiro. A duração, de novo, é de 10 meses a partir da data da assinatura, sem prorrogação. O pagamento da bolsa tem que ser feito por transferência bancária até o 5º dia útil de cada mês para uma conta no nome do bolsista. Eu não consigo, eu tenho a conta, sei lá, dos meus pais. Pode ser? Não. Você tem que ter uma conta de banco e vai ser por transferência bancária. Não pode ser por Pix. Tem que ser por transferência bancária numa conta com o seu nome. Isso é importante para a nossa prestação de contas. E no caso de desistência, as vagas podem ser preenchidas pelo candidato seguinte da lista de classificação. Mas a duração da bolsa será menor. Então, por exemplo, o nosso candidato, pessoa convocada desistiu em março. Chamamos uma nova pessoa. Essa pessoa vai ficar até o fim de outubro. A gente não consegue estender mais o tempo da pesquisa para além de outubro. A continuação da bolsa será condicionada ao desempenho. Então, aqui nós temos marcadores de desempenho do bolsista. Tem 2 relatórios que o bolsista vai ter que fazer, um parcial, até o fim dos 5 meses, e um final, com os 10 meses de bolsa. Tem que ter o cumprimento das atividades estipuladas no cronograma e pelo orientador, e a apresentação dos trabalhos em seminários internos, e caso o orientador ache por bem, o bolsista e o orientador combinarem, em seminários externos também. Por fim, o cronograma. A inscrição é até o dia 31 de outubro. Aí, a divulgação da homologação, que é a verificação dos documentos, até o dia 7 de novembro. O envio dos formulários de autodeclaração também vão ser no dia 7 de novembro. Vocês têm que devolver esse formulário até o dia 14. Aí, a divulgação dos candidatos selecionados para a entrevista até o dia 19.
as entrevistas. Isso, deixe na sua agenda livre, do dia 24 até o dia 28 de novembro. Divulgação dos resultados até o dia 8 de dezembro. Recurso de 9 a 11. Divulgação do resultado final, 17 de dezembro. Marquem essa data como a data final. E aí, o início da atividade, dia 12 de janeiro. Esse cronograma também está no edital, vocês conseguem ver por lá. E por fim, dúvidas, eu fico aberto para esclarecer qualquer coisa. Deixa eu ver se a Laura mandou alguma coisa. E vamos lá, tem uma bagunça também. As meninas não mandaram nada. Eu vou olhar aqui no chat. Aliás, alguém quer abrir o microfone e falar? Vamos deixar esse momento e depois eu sigo aqui no chat. Quem quiser abrir o microfone, levanta a mão, que aí a gente permite. Enquanto isso, eu vou abrir o chat. A Etelvina levantou a mão. Gi, você consegue permitir ela? Então, Vina, se você puder ligar seu microfone, por gentileza. Peraí, tô Agora com sim. probleminha. Estão me ouvindo? Sim. E a câmera, como é que liga aqui? Não estou conseguindo. Ah, então, Ele Vina, não permite. a câmera não vai ser possível, é só Tá o bem. áudio. Boa tarde para todos. É um prazer, né, ter essa oportunidade de estar ouvindo todos os professores, né, o pessoal da curadoria. Está sendo assim muito importante para mim. Por que importante? Porque eu já tenho um bom tempo de formada, né? Eu sou bibliotecária, eu sou enfermeira. E assim, todos os temas assim relacionados à parte da história, né? Desde o curso que eu tomei com vocês, me proporcionou assim muito aprendizado, né? E eu como enfermeira também, né? Que trabalhei muito tempo como enfermeira, assim está sendo muito importante. Só que o que é que acontece? Como bibliotecária, eu tive assim vários estágios, né? Em empresas aqui em Salvador, Bahia, né? Em bibliotecas de escolas públicas, mas assim, carteira assinada como bibliotecária eu não tive, entendeu? Porque eu fui trabalhar logo como enfermeira, porque eu me formei ao mesmo tempo. Mas o meu sonho é fazer o mestrado, ter essa oportunidade, né, de estar conhecendo vocês, né, tirando as minhas dúvidas, né, para o meu conhecimento, para o meu aprimoramento no meu projeto de pesquisa, que vai ser assim muito importante para mim, certo? Aí eu fico pensando, Etelvina, você que gostou muito da parte da linha, deixa eu ler aqui, porque eu já esqueci aqui, ó, a linha, né, do Fernando Henrique Cardoso, né, que eu gostei muito, logo no início do curso, também, como vocês colocaram para todos nós. Só que tem também a parte da linha 5 que é ligada à parte da saúde, né, a parte de educação, uma coisa também que eu gosto muito. E como eu moro em Salvador, eu poderia fazer, porque poderia ser online, mas também eu tenho condições de ir para lá, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, para estar me aprimorando, porque é o meu sonho ter essa experiência como bibliotecária, já que logo quando eu me formei, eu não tive essa oportunidade, entendeu? De trabalhar na área, devido estar fazendo esse curso ao mesmo tempo. Então, aí eu fico essa dúvida. Quem pode fazer a linha 5? Só quem tem mestrado, ou quem está cursando mestrado, ou quem não tem pode fazer? Como é que acontece isso? Então, Etelvina, você vai ter que prestar muita atenção na. Eu vou até ir para lá na questão da formação. A linha Certo. 5, se você tiver cursando em mestrado, pode fazer. E daí seria remoto, mas as áreas, né? Vou ter com muitas janelas aqui. As áreas são História, Administração, Gestão Pública, Ciências Sociais e Ciência Política. Não, é a linha Então, 5 que eu falei. não é. Pesquisa. Qual é o nome?
Lê aí para mim que eu não estou com o número delas. Pesquisa e atualização temporal do projeto Linha do Tempo, Educação, Saúde, Política Ambiental, Reforma Agrária e Transparência e Controle. Aqui, ó. Beleza. É, Mas isso também, aí. você tem que ver a sua formação, né? Porque aqui a gente, infelizmente, não tem vaga para bibliotecário. Se a sua formação no mestrado foi em biblioteconomia, desculpa, eu acho que eu me perdi. Não, eu não É, tenho mestrado, né? en- Não en- tenho. Eu quero uhum. fazer o mestrado. Aí eu quero saber assim, eu posso me submeter a essa linha? Só se você já estiver cursando o mestrado. Ah, não, Se- não estou cursando. Então, você poderia ver algumas. Você teria que vir para São Paulo, aí você tem que também estudar se essa é uma possibilidade, né? Mas alguma Ah, dessas vai ser muito outras, importante para mim, então eu vou pegar outra linha, entendeu? Porque eu sim. A gostei gente tem muito desse todas as curso outras que eu linhas de. participei, entendeu? Eu participei de Uhum. 3 cursos com vocês. Aí Ai, eu até recebi esse é um certificado, entendeu? Do uhum. curso. A gente sempre vê. Esse As daqui. outras, sim, todas essas outras podem ser de biblioteconomia, você só tem que ver o tempo de atuação ali que você teve como bibliotecária, né? O GP2 É isso, o tempo como bibliotecária que eu precisa de não um ano tenho, entendeu? de. Eu só tenho de É. estágios, Então, entendeu? pode ser estágio também, é uma atuação profissional. E Ah, conta bem. não precisa estar na carteira de trabalho. Você só precisa constar isso no seu currículo. Então, você coloca Tá lá, certo. estágio em tal lugar, em biblioteconomia. E pode se inscrever em qualquer uma dessas outras do acervo. Obrigada, viu, Estela? Ô, Estela, eu não estou acostumada ainda a conversar assim online, entendeu? Aí eu fico um Uhum. pouquinho ainda nervosa. Eu gosto das coisas presenciais, porque eu ainda sou da antiga, entendeu? Sim, sim, não, é diferente mesmo. Mas aí eu vou Mas me como que acostumando, veio? entendeu, com vocês, né? Me Uhum, aprimorando a cada dia, através do uhum, diálogo, né? Através da pesquisa acadêmica, né? A gente vai se educando, né? Para estar no uhum, mesmo ritmo, né? E uhum. aprendizado. Acho que vai ser assim muito importante para mim. Muito obrigada a todos, viu, a vocês, tá? Obrigada a você também. Alguém mais quer levantar a mão? Alguém mais prefere falar? Várias pessoas. Gi, por favor, veja quem é. Temos tempo aí. Temos a Adna, vou também pedir para a Adna, por gentileza, ativar o microfone. Olá, Isso. boa tarde, me ouvem? Tarde, te escutamos. Ah, sim. A minha dúvida também é no item 5. Aí tem os cursos, né? E aí eu sou mestrando em economia. Quando eu vi o anúncio do programa de residência em pesquisa, eu recebi ele num grupo que eu faço parte, de economistas pretos e pretas, e aí tinham lá áreas afins. Mas ao ler o edital, não tem, né, o curso de economia. Daí Uhum. essa é uma das minhas dúvidas. Se um mestrando em economia, ele também pode se candidatar para concorrer. Ou se fica Adina, reservado só a esses cursos. eu lamento, mas é só esses cursos que estão no edital mesmo. Ah, E, sim. e eu entendo que faz sentido, mas lamento, é só esses. Seria um critério de eliminação do candidato. Ah, entendi. Obrigada. Obrigada. Desculpa, dá uma tristeza. É, próxima pessoa? Agora a gente está com o Ricardo Moura, também vou pedir a gentileza dele ligar o microfone. Boa Agora sim. tarde. Ela, Isso. Boa Estamos te tarde. escutando. eu também fiquei com uma dúvida com relação ao item 5, né? Uhum, A minha dúvida é porque, assim, eu tenho mestrado em ciência política, minha área eu sou do direito, mestrado em ciência política, e eu fiz a inscrição para a área 5. E eu quero uhum. saber de você se há alguma questão, algum impedimento. Não,
Você tem mestrado em ciência política, é um dos cursos, como você pode ver Eu tenho aqui, mestrado em não ciência tem problema política. nenhum. E eu fiquei também na dúvida também em me inscrever para a área que eu não recordo agora a área, mas aqui trabalha com populações indígenas, porque eu tenho pesquisa com populações indígenas aqui na Amazônia. Aí eu É fiquei que se na você dúvida, já se inscreveu nessa, eu não já me se inscrevi inscreva nessa. na outra, porque senão você vai ser eliminado. É aquilo, você só pode Tá, se inscrever em uma. tá ok. Então, fique com Muitíssimo essa. obrigado pelo Nada, esclarecimento. nada. Tem mais alguém com a mão levantada? No momento, não, Estela. Ninguém está com a Não? mão levantada. A gente Então eu pode vou dividir olhar. isso no chat, né? Eu vou olhar o chat um pouquinho e aí depois, quem quiser, a gente deixa mais um tempo. Então, o Roberto falou, não possuo lato sensus. Eu imagino que eu queria dizer que ele não tem currículo Lattes, mas se você não tem, é só fazer pelo... É uma plataforma do CNPq, se você colocar currículo Lattes, já aparece, e você vai preenchendo ali. Tem vários tutoriais na internet de como preencher currículo Lattes. Eu também encontro vários manuais de diversas universidades. E ele é um pouco chatinho de preencher, eu não vou mentir, mas é completamente possível. Assim, é só se você for no YouTube, tutorial de como fazer currículo Lattes, você super consegue. E aí é só o próprio currículo Lattes, ele tem um botãozinho de imprimir ou enviar o currículo. E aí é só clicar nele e mandar. Completamente de graça, é do CNPq. Seguido o Kleber. Kleber está entre nós. Eu e o Kleber a gente se conhece. Ele colocou, para fins de contagem de tempo de experiência, poderiam dizer se será considerado experiências formais e informais, exemplo CLT, estágio, PJ, voluntariado, etc. Sim, como eu falei, a gente não vai considerar a carteira de trabalho. Então, o que a gente vai estar olhando vai ser o seu currículo profissional. CLT, estágio, PJ, tudo conta, só coloque aí no currículo. Rosana, vi o edital e, por não me enquadrar no perfil em termos de elegibilidade, gostaria de saber se existe a possibilidade de atuar de forma voluntária em um dos projetos de pesquisa. Meu interesse é no projeto de Linhas do Tempo. Rosana, aqui no acervo a gente tem um programa de voluntariado, mas é para o acervo, não para o estudo de debates. Então, a gente pretende abrir novas inscrições ano que vem, já está com um grupo de voluntários acontecendo, mas aí são para essas ações de arquivo e não do setor de estudos. Então, caso você queira atuar no arquivo, fique de olho quando a gente abrir o voluntariado, mas infelizmente, pelo que eu sei, o pessoal do estudos e debates não tem voluntário. Não sei se um dia, talvez queiram, até aí, né? A, a noção que tem interesse. A Etelvina colocou no chat, mas eu já creio que já respondi a ela. E ela também pergunta aqui no chat da bolsa 20 horas distribuída entre 4 dias. Sim, mas aí, por exemplo, quem pode fazer remoto, não tem que estar aqui, pode distribuir em 5 dias. É que aqui, presencialmente, a fundação é de segunda a quinta. Então, quem viria presencialmente aqui teria que distribuir entre esses 4. Brenda, minha dúvida é com relação aos 2 projetos referentes ao setor de estudos e debates. Levando em consideração o objetivo dessas pesquisas, por que excluir no perfil procurado os mestrados e mestres em ciência da informação? O perfil do candidato é História e Administração. O perfil do mestre é a missão dos projetos. Ciência da informação, entretanto, levando em consideração os objetivos, é basilar no tratamento, busca, acesso e recuperação desses dados. Por que não incluir a ciência da informação? Eu não vou saber responder isso. Talvez, se a Bia estiver entre nós. Eu posso responder? Posso, porque eu acho que a Brenda Claro, Renato. ela faz um comentário que acaba se relacionando a outras linhas do edital, inclusive, acredito eu, a Camila pode depois complementar, mas eu acho que também envolve tanto o projeto que ela vai orientar junto com Silvana Goulart, ela mesma, a própria
Laura e eu. Primeiro que eu acho interessante, acho que é muito bem-vinda a manifestação da Brenda, mas, Brenda, só uma correção, não é que a área da ciência da informação foi excluída, ela não foi contemplada, considerando um esforço gigante desta equipe em tentar garantir um perfil de campo de pesquisa em função das especificidades de cada um dos projetos. De fato, ninguém aqui desconsidera a importância da ciência da informação. Eu mesmo sou professor de um programa de pós-graduação em ciência da informação, mas o que é importante destacar, não em termos de exclusão, mas veja só, eu não sei qual é a sua área de formação, mas provavelmente você deve ter graduação em áreas correlatas à ciência da informação, como arquivologia, bioteconomia ou história, e são áreas que são contempladas em boa parte dos projetos. Então, não se trata bem de uma exclusão, se trata apenas de uma aproximação de um perfil específico, dada a complexidade de cada um dos temas e os objetivos que cada um dos orientadores pretende e prevê alcançar, tá? Não se trata de exclusão, eu insisto. Lembrando que a ciência da informação é uma área muito interessante, nós sabemos, muito importante, mas e aqui eu falo em nome do meu projeto que eu vou orientar, nós precisamos de profissionais, que eu imagino que seja o seu caso, que tenham uma formação anterior ou em arquivologia, ou em bioteconomia, ou mesmo em história. Então, acho que vale a pena deixar isso bem sublinhado e qualquer dúvida estamos aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada, Renato. Continuando. Me perdi. Michele. Me chamo Michele Almeida, tenho muito interesse em participar, porém sou servidora ativa na universidade. No caso, a minha dúvida é se Eu acho que a Estela travou, travou? certo, pessoal? Isso. Voltou agora, Estela. Voltou? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, Sim, perfeitamente. Sim. Ok. Eu vou falar de novo a dúvida da Michelle, só para ter certeza que todo mundo me ouviu. Ela perguntou se ativa na universidade e a dúvida dela é se só poderia ser esse tipo de licença prevista no edital. De primeira, sim, Michelle, é só o que está no edital, mas eu vou pedir para você verificar com a sua universidade. Como eu falei no começo, por nós não tem problema, é por essa parte que tem. Então, verifique na sua universidade e tenha um documento pronto. Se vocês falarem que sim, tudo bem, tem uma declaração ali do seu chefe para apresentar, ok? Mas, assim, de primeira, é só o que está no edital. Carla, eu fiz a inscrição para cartas, mas vou mudar para a linha remota. Tenho como mudar? Não tem como mudar, Carla. Se você se inscrever para a linha remota, a sua inscrição vai ser cancelada nas duas. Então, teria que ficar na carta, ou então retirar a sua inscrição, mas seria, não tem como você se inscrever para outro projeto, já tendo se inscrito em um, ok? A declaração pode ser de quem está cursando o doutorado, mas o diploma de mestrado está em outro estado. Qual o tamanho sugerido para a carta de interesse? Angélica, não pode ser de mestrado, tente tirar, assim, pode ser uma foto, pode ser digital, tente conseguir esse diploma de alguma forma. Foto da frente e verso, tem aí 10 dias ainda, você não precisa estar com ele físico. Pede para alguém mandar uma foto, liga para a secretaria. Eu sei que é complicado, mas tem que ser o de mestrado. E qual o tamanho sugerido para carta de interesse? Uma lauda, se você tiver muito a dizer, duas, mas no máximo uma lauda, também não muito menos, uma página. Eu vou responder a próxima e aí eu vou deixar vocês levantarem a mão, quem quiser. Então, a Adna, no projeto Linhas do Tempo, Educação, Saúde, Política Ambiental, Reforma Agrária, Transparência e Controle, é possível concorrer sem ministério? Foi ela que abriu, né? Não pode, mesmo sem ministério em Economia. Tristeza. Alguém quer levantar a mão? Vamos deixar aqui essa oportunidade. Senão, eu sigo com o chat. Ninguém? Dorima?
Vou seguir com o chat. Estela, desculpa, posso falar uma Pode. coisinha? Eu acho que eu só queria tirar uma dúvida, um pouco na fala da Brenda, que a gente pede a forma, as únicas bolsas para mestre ou mestrando são as da linhas do tempo, que é de um outro setor. A gente tem o acervo e a gente tem o estudos e debates. É, o trabalho da linha do tempo é muito mais voltado para outras áreas. Com certeza, se fosse um trabalho voltado para o acervo, que fosse bolsa de mestre ou mestrando, a gente incluiria a ciência da informação, eu imagino. Mas no caso do projeto Linhas do Tempo, é muito mais vinculado a esse lado dos estudos e debates, que é um outro setor da instituição. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem um perfil mais, como o Renato falou, mais voltado para a natureza do trabalho, tá bom? Era só isso, só queria falar, pontuar a diferença entre os dois setores. Muito obrigada, Laura. Próxima questão do Luiz Felipe. Obrigada, boa tarde a todos. Camila, estou interessada em colaborar com a pesquisa do Gustavo Franco. Além de ser bacharel em economia, estou também terminando a graduação em economia. Não, desculpa, bacharel em história. Estou terminando a graduação em economia. Com essa qualificação, em conjunto com pesquisas de iniciação científica, poderia ser considerada como experiência pertinente ao escopo do projeto? Tem considerável familiaridade com a produção acadêmica do Gustavo Franco, em especial seus trabalhos sobre as reformas monetárias do final do século XXI, e acredito que poderia contribuir largamente à pesquisa. Grato. Foi nome, na verdade. Então, Luiz, claro que é algo bem interessante. Eu recomendo que você coloque isso na sua carta de interesse. Me explique que você é formado em economia e que tem essa pesquisa nessa área. E você já é bacharel em história, então você já faz parte da formação necessária. Então, eu acho que é só seguir. Não tem nenhum problema ali. São essas as perguntas que eu tenho aqui comigo. Deixa eu ver se chegou mais alguma. Novamente, quem quiser levantar a mão, pode usar essa oportunidade. Enquanto eu olho aqui se chegou alguém. Uhum. Acho que vale falar, Estela, que para todo mundo que tiver dúvida, a gente tem um e-mail focado no projeto e que qualquer dúvida posterior, enfim, vocês podem enviar que a gente vai responder. Este e-mail de cá. Sou eu mesma que respondo. Podem falar comigo, não tem problema nenhum. Essa resposta. Temos mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. A Brenda pergunta se a inscrição será validada, será indeferida, se ela se inscrever com outra formação, sim, será indeferida. Estela, o Breno levantou a mão aqui, eu vou liberar ele, tá bom? Pode liberar. Breno, você Breno. poderia ativar o seu microfone, por gentileza? Oi, consegue ouvir? Agora sim, Breno, agora sim. Boa tarde. Eu estou conhecendo esse sistema agora de pesquisa. Em algum momento a fundação tem algum programa para quem é só bacharel em direito? E, Breno, no momento, não.
E eu creio que não tem nada planejado, mas fique de olho, talvez apareça, mas no momento não. Eu tenho que buscar um mestrado em alguma área? Para participar desse edital, assim, a gente só tem esse edital em aberto no momento. Então, seria mestrado nessas áreas, que não para direito. Eu fui. Mas talvez mais para frente abra. Eu realmente não tenho como te dizer. Tá bom, então, Sim, sim. obrigado. Não tem nada. Mais alguma dúvida? Sabe, fala que chega a tarefa de escolher entre projetos. Escolha bem, não pode escolher mais de um, mas são todos diferentes. Também queria falar que essa oficina vai estar no YouTube, então quem quiser rever em algum ponto para tirar as dúvidas, pode rever. Ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu acredito que talvez a gente pode ir ficando por aqui. Não sei se a Laura ou o Renato, não sei se a Bia tá, querem falar alguma coisa no final. Obrigada por todo mundo que participou também. Se inscrevam, aguardamos inscrições. Acho que a gente pode, então, ir encaminhando, Estela, para finalizar. Uhum. Deixa eu passar para a Laura, acho que vai exibir o banner, Laura. Eu peço licença, gente. Eu vou só exibir o banner da Lei Rouanet de novo, que viabilizou esse encontro, está viabilizando esse programa de bolsas. Pronto. E agora acho que eu passo a palavra para a Estela finalizar o evento, viu? De novo, pessoal, muito obrigada por todo mundo que veio. Se alguém tiver qualquer dúvida, é só mandar naquele e-mail que também está no edital. E aguardamos a inscrição de vocês. Muito obrigada.